Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Liz, eu sou professora de Geografia e vim fazer a correção da atividade com vocês. O nosso tema é Europa, Espaço Agropecuário. E para isso eu convido vocês para ir lá para a página 9 do material didático de vocês, volume 2. Lá vocês vão encontrar algumas questões em relação ao assunto que a gente discutiu na nossa aula. E que diz assim, ó. Que fatores limitam a ampliação da atividade agropecuária na Europa? A gente viu que a Europa, por mais que tenha uma alta produtividade agrícola, ela tem alguns fatores limitantes. E aqui ela está perguntando quais são. Então, eu vou adiantar para você. Olha só, os fatores limitantes na expansão da atividade agropecuária lá na Europa são principalmente em relação ao relevo, por causa das grandes cadeias montanhosas que lá existem, e a questão climática. Por quê? Porque lá nós temos o clima polar e que ele é limitante para a expansão dessas áreas de produção agrícola. E outra, porque, apesar dessas limitações territoriais, a agropecuária europeia é considerada uma das mais produtivas do mundo. Pois bem, nós vimos na nossa aula anterior que a utilização de tecnologia na produção agrícola lá na Europa é muito grande. E aí, com isso, eles tiveram que investir cada vez mais nessas tecnologias para conseguir subsidiar a necessidade da expansão das áreas agrícolas. Como eles não têm limites, né? Os limites territoriais são muito grandes em relação à expansão das áreas de cultivo, eles foram obrigados a investir em tecnologia. E isso colabora para quê? Para técnicas agrícolas avançadas, como, por exemplo, a seleção de raças e sementes, que a gente viu, e o uso de maquinário e a aplicação dos sistemas intensivos de cultivo e na criação. Muito bem. Temos também a questão número 2, que é essa aqui, ó, e que pergunta assim para a gente. Em razão de suas características naturais e socioeconômicas, o espaço agropecuário europeu apresenta particularidades regionais. Relaciona as regiões a seguir às suas características agropecuárias. Portanto, nós temos a Europa Ocidental, a Europa Setentrional, Europa Centro-Oriental e Europa Meridional. E cada uma delas tem singularidades nos seus modos de produção. E aqui a gente vai fazer essa ligação entre elas. Então, a primeira questão aqui, ó. Uma das maiores fontes de riqueza da região são as florestas de coníferas, cuja madeira é utilizada como base para outras indústrias. Muito bem, em quais das regiões europeias nós temos a produção de madeira? Olha só, a nossa produção de madeira está lá na Europa Setentrional. A seguinte, e aqui tem a maior parcela de trabalhadores ocupados no setor agrícola, que se destaca pela ocupação de trigo, produção de trigo, beterraba e batata. Qual será das regiões europeias que tem essa característica? Olha só, letra C, a Europa Centro-Oriental vai se destacar com a produção de trigo, beterraba e batata, e ainda tem uma grande parcela de trabalhadores ocupados no setor agrícola. Em seguida, a mão de obra utilizada na agropecuária é reduzida, pois, na maior parte das regiões, as atividades são realizadas de forma intensiva, com acentuada mecanização e alto rendimento. Então, quais dessas regiões aí que tem uma mão de obra reduzida em função da mecanização agrícola? Olha só, nós temos aqui a Europa Ocidental. Isso mesmo, a Europa Ocidental tem essa característica de uma agropecuária com uma mão de obra muito pequena, porque é muito mecanizada. Então, a utilização das técnicas e tecnologias nessa região é muito grande. E, por fim, as características do clima exigem o uso intenso de irrigação e condiciona a sazonalidade de algumas atividades de cultivo. E aqui sobrou a Europa Meridional. Isso mesmo, lá existe a sazonalidade. Alguns produtos são produzidos apenas em algumas épocas do ano. E isso faz com que uma parte da mão de obra possa ficar desocupada por um período de tempo. E ainda nós temos mais uma questão aqui para resolver, que é a número 3. Descreva quais são os impactos sobre a atual ocupação das áreas destinadas à agricultura mediterrânea. Estamos falando da agricultura mediterrânea e, portanto, os principais impactos aqui são, principalmente, as áreas estão se reduzindo, sendo substituídas por grandes propriedades voltadas para a agricultura comercial, como o trigo, a batata. E na pecuária,
a produção intensiva de bovinos. Então, o que acontece aqui? Nós temos uma inversão do modo de produção, onde nós temos uma agricultura e uma produção pecuária intensiva, tá? Voltada para grandes propriedades, com o uso de muita tecnologia. E esse é um dos impactos que está ocorrendo nas áreas destinadas à agricultura lá na Europa Mediterrânea. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Eu tenho certeza que você conseguiu compreender o conteúdo e a gente se vê na próxima aula. Até mais ver!